Saudações agroecológicas aos que aqui chegaram. Este material audiovisual foi idealizado por Cairan Andrade e Vilmar Lermen, discentes do Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial da Universidade Federal do Vale do São Francisco, e também contou com a colaboração essencial de Silvanete Lermen, Raira Souza e Fernanda Lermen. A elaboração deste material ocorreu no contexto da disciplina de Transição Agroecológica e Sistemas Agroalimentares ministrada pelos professores doutores Cristiane Marinho e Helder Freitas. Assim, a partir da aplicação dos aspectos qualitativos do método Lume na experiência agroflorestal dos Lermen, propomos como objetivo trazer elementos que atestem a superioridade das racionalidades socioeconômica e ecológica dos agroecossistemas de gestão familiar de base agroecológica, se comparada com a racionalidade empresarial imposta pela dinâmica do capitalismo agrário dependente. Optamos então por dividir o vídeo em 3 partes. A primeira será uma breve apresentação do referencial teórico que fundamenta o método Lume, onde utilizamos como base o e-book que tem como título Lume, Método de Análise Econômico-Ecológica de Agroecossistemas, de Paulo Petersen e colaboradores, publicado em 2021, que está disponível no site da Associação ASPTA, que é a instituição idealizadora deste método. A segunda parte é a aplicação dos aspectos qualitativos do método na experiência da família Lermen, situada na Serra dos Paus-d'Oias, no município de Exu, em Pernambuco, na região da Chapada do Araripe, no semiárido brasileiro. A escolha da aplicação apenas dos aspectos qualitativos foi por compreender que estes cumpririam o objetivo proposto. A terceira parte são algumas análises e as considerações finais, onde faremos uma correlação entre a fundamentação teórica, o objetivo e os aspectos qualitativos evidenciados na experiência dos Lermen. A construção desse material contou com uma imersão na propriedade da família Lermen, onde pudemos traçar o plano inicial deste material, fazer os registros em campo e vivenciar um pouco da dinâmica familiar e comunitária. Informamos também que, para que a narração ficasse mais fluida, optamos por citar os autores de referência apenas nas legendas, mas colocamos o link para acessar o material completo na descrição do vídeo. Então, começando pela fundamentação teórica do referido e-book, é importante relembrar que a transição dos metabolismos orgânicos para metabolismos industriais nos sistemas agroalimentares, ocorrida na segunda metade do século XX, pode ser vista como um projeto político-institucional voltado a integrar o setor agrícola aos processos mais amplos de acumulação capitalista, onde os produtos agrícolas e todos os recursos necessários para a sua produção assumem a racionalidade da mercadoria. Assim, o objetivo do imperialismo norte-americano se deu em transformar a agricultura em um ramo da indústria químico-mecânica, razão pela qual a agricultura passou a ser promovida como um simples negócio, ou melhor, um agronegócio. Como resultado desta imposição, os sistemas alimentares vêm progressivamente perdendo suas referências com relação às características sociais, ecológicas e culturais dos territórios rurais. Em outras palavras, os sistemas agroalimentares vêm sendo desenraizados pela dinâmica impositiva do modelo agrícola hegemônico. Apesar do crescente reconhecimento social e político-institucional da agroecologia e da agricultura familiar ou camponesa, ainda são escassas as ferramentas analíticas que permitam atestar a superioridade da racionalidade econômica e ecológica dos agroecossistemas de gestão familiar sobre a lógica empresarial que fundamenta o capitalismo agrário. Desta forma, ao lançar luz sobre economias invisibilizadas pela teoria econômica dominante, o método Lume aqui apresentado é uma contribuição para o preenchimento dessa lacuna. O desenvolvimento do referido método está então baseado na constatação da carência de ferramentas de análise sistêmica das relações econômicas e ecológicas que singularizam os modos de produção e de vida camponesa
ocultados ou descaracterizados pela teoria econômica convencional. Neste ponto, é válido mencionar sobre a definição de camponês proposto pela referência bibliográfica aqui utilizada, onde o termo camponês não é usado para fazer referência a uma classe social ou categoria política, e sim a um modus operandi no qual o processo de trabalho reproduz, cria fluxos de coprodução com a natureza, a reciprocidade ecológica, bem como as trocas econômicas não mercantis, a reciprocidade social. É importante informar também que, em certos momentos, os autores utilizam agricultura familiar e agricultura camponesa como sinônimos. Então, o fundamento teórico do método ocorre a partir do diálogo entre a agroecologia e economias críticas. O método visa captar dimensões da vida social e do trabalho ocultas pela teoria econômica dominante. Para isso, três referenciais teóricos são centrais. O primeiro é a abordagem proposta por Chayanov para a análise das economias camponesas. O segundo, a abordagem do metabolismo social para a análise dos sistemas agroalimentares. E, por fim, a economia política, ou seja, o estudo das relações de poder envolvidas nas esferas de produção, transformação e circulação de valores, assim como a distribuição social da riqueza gerada pelo trabalho. O primeiro referencial teórico do método é a abordagem Chayanoviana. Esta discorre sobre o funcionamento econômico das unidades de produção da agricultura familiar ou camponesa e as diferenças em relação ao modo de produção capitalista, onde, embora elas sejam condicionadas e influenciadas pelo contexto capitalista em que operam, não são diretamente governadas pelas regras de mercado. Chayanov, então, traz os aspectos essenciais que diferenciam a organização econômica camponesa. O primeiro aspecto diz respeito à força de trabalho ser realizada pela própria família, o que significa que a unidade de produção não está estruturada em torno do objetivo de gerar lucro. Na lógica capitalista, a geração de lucro ocorre pela apropriação da mais-valia, que a grosso modo se configura como o excedente de valor gerado pelo trabalhador, que é apropriado pelo dono dos meios de produção, ou seja, o capitalista. Já o segundo aspecto diz respeito a como a família é ao mesmo tempo a força de trabalho e também a proprietária dos meios de produção, onde dessa forma esses núcleos sociais dependem da preservação e, se possível, da ampliação do patrimônio produtivo. O terceiro aspecto se desdobra a partir dos dois primeiros, onde é gerada uma racionalidade específica de gestão dos recursos, permitindo que as famílias camponesas tenham um certo grau de autonomia em relação aos mercados de insumos e serviços. Dessa forma, a racionalidade técnico-econômica da agricultura camponesa não pode ser compreendida por meio da análise dos fatores que determinam a operação das unidades empresariais capitalistas, ou seja, a regra unidimensional do lucro. Assim, a partir desses três aspectos, Chayanov sintetiza a essência de sua teoria, onde a organização econômica da unidade de agricultura familiar ou camponesa é resultado da busca constante de um equilíbrio adequado entre as diversas variáveis envolvidas na reprodução de seus meios e modos de vida, tais como o trabalho, que se refere ao tempo e esforço físico dedicado, consumo, que se refere às distintas necessidades da família, e utilidade, que é o retorno que se tem a partir do esforço dedicado. Chegamos então ao segundo referencial teórico do método, a abordagem do metabolismo social. Esta abordagem deriva originalmente de Marx. Em sua concepção, o metabolismo corresponde ao processo de trabalho por meio do qual a sociedade humana transforma a natureza externa e, neste processo, transforma também a sua própria natureza interna. Dessa forma, os efeitos do processo de trabalho sobre a natureza interna do ser humano condicionam as relações sociais de produção. Essas relações podem ser analisadas a partir de 5 processos metabólicos básicos: apropriação, transformação, circulação, consumo e excreção.
Para que essa influência mútua entre o natural e o social seja compreendida, os processos metabólicos são analisados por meio da convergência de suas dimensões tangíveis e intangíveis, ou seja, a materialidade biofísica dos fluxos de matéria e energia e os modos de organização social. Dessa forma, a abordagem do metabolismo social revelou novas possibilidades metodológicas para articular as ciências naturais e as ciências sociais por meio de análises multidimensionais de trajetórias de transformação social. Por fim, chegamos ao terceiro referencial teórico do método Lume, a economia política, que vai pontuar sobre a centralidade do trabalho na reprodução social. Os autores do material de referência aqui utilizado discorrem que a lógica econômica neoclássica oculta o lugar central do trabalho nos processos econômicos, além de também obscurecer as relações estabelecidas com a natureza durante o processo de trabalho. Outro elemento central ocultado pela lógica neoclássica se dá no âmbito do trabalho realizado pelas mulheres nas diversas esferas da vida econômica familiar. Em muitos casos, além de dedicar um tempo considerável à geração de renda monetária, elas são também as principais responsáveis pelo chamado trabalho de cuidado, que envolve uma complexa e inestimável trama de relações afetivas e emocionais no seio das famílias. Diante deste contexto, o método Lume refuta a tese de que o mercado e o valor-utilidade das mercadorias constituem o eixo central da atividade econômica e restaura a centralidade do trabalho nos processos de produção e reprodução social, rompendo com a dicotomia estabelecida entre as chamadas esferas de trabalho produtivo e reprodutivo. Assim, o método Lume alinha-se com o enfoque de avaliação da dinâmica da produção e distribuição de riqueza nos agroecossistemas, reconhecendo as famílias agricultoras e suas comunidades como centros de cooperação, gestão, organização e cuidado da vida. É válido aqui ressaltar que a apresentação da fundamentação teórica do método aqui exposta é apenas um resumo. Recomendamos a leitura na íntegra para um maior aprofundamento da compreensão. Chegamos então na aplicação dos aspectos qualitativos do método Lume na experiência agroecológica agroflorestal da família Lermen, no município de Exu, em Pernambuco. Partimos então da compreensão de que um agroecossistema é um ecossistema cultivado e gerido por um núcleo social capaz de moldar sua trajetória de desenvolvimento de acordo com seus próprios objetivos estratégicos. A aplicação da parte qualitativa do método Lume tem por objetivo trazer aspectos que demonstrem a superioridade das racionalidades socioeconômica e ecológica dos agroecossistemas de gestão familiar ou camponesa, se comparado com a lógica empresarial imposta pela dinâmica do capitalismo agrário dependente. Desta forma, aplicamos os dois roteiros disponibilizados no site da ASPTA, adaptando estes para esta representação audiovisual. O primeiro é o roteiro básico para a caracterização dos agroecossistemas, e o segundo, o roteiro de atributos sistêmicos. Começando então pelo roteiro de caracterização do agroecossistema, apontamos inicialmente a composição do núcleo familiar, onde este é integrado por Silvanete e Vilmar, que tiveram 4 filhos: Jefferson, Pedro, Fernanda e a caçula Débora. Recentemente, Pedro se casou com Rose e tiveram a primeira filha, Helena. Com exceção do filho mais velho, que está em outro estado estudando, todos os filhos e a nora participam de alguma forma da gestão do agroecossistema familiar. O segundo aspecto da caracterização é sobre o acesso à terra e outros espaços naturais. Então, a partir de informações fornecidas pela família Lermen, foram listadas a propriedade onde residem e tem os principais subsistemas, com aproximadamente 10 hectares, uma outra área a 1 quilômetro da propriedade de 8 hectares, onde praticam apicultura, e mais uma área arrendada de 2 hectares a 6 quilômetros da propriedade, onde cultivam mandioca. A terceira etapa do roteiro de caracterização é a travessia na propriedade, onde identificamos e registramos em fotos e vídeos os subsistemas, como as áreas de agrofloresta,
meliponicultura, dentre outras, que serão ilustradas mais à frente quando apresentarmos o mapa da propriedade. A quarta etapa é a elaboração da linha do tempo, que tem como objetivo resgatar as inovações e mudanças significativas na estrutura do agroecossistema e buscar explorar a evolução de fatores determinantes para sua atual configuração. Dessa forma, a linha do tempo ilustrará as principais estratégias técnicas, sociais e econômicas adotadas pela família, que, em muitos casos, repercutem em impactos positivos para além do próprio núcleo familiar. A linha do tempo começa então em 98 com o casamento de Vilmar e Silvanete. Em 99 nasce o primeiro filho, em 2003 nasce o segundo filho. Em 2005 é fundada a Agrodóia em Exu, Pernambuco. Em 2006, a família Lermen se muda para Exu, compram a propriedade onde hoje moram e iniciam o plantio e o manejo ecológico. Em 2007, constroem a casa, nasce a terceira filha e participam de articulações em prol de políticas públicas que beneficia 44 famílias da Agrodóia. Em 2008, acessam o programa Luz para Todos, constrói a cisterna Calçadão, que possibilita um salto produtivo no sistema agroflorestal. Em 2009, iniciam atividades de ATER na comunidade. Em 2010, acessam o Pronaf Agroecologia, que possibilita a construção da cisterna da casa, otimizando a estruturação do agroecossistema da família. Em 2011, ocorre a liberação do recurso do projeto Dom Helder Câmara, que viabiliza o início da construção da agroindústria. Em 2012, começa a Grande Seca, que durará até o final de 2017, onde a família Lermen consegue ser resiliente por já existir infraestruturas e articulações e cooperações que possibilitaram a construção de estratégias coletivas de resistência a este período. Em 2013, nasce a filha caçula, acessam o Pronaf Estiagem, que possibilitou salvar animais de criação e construir reservatórios de água. Em 2014, ocorre o projeto PPP Ecos, que vai possibilitar a conclusão da agroindústria. Em 2015, acontece o projeto Gente da Terra, da rede Ater Nordeste. Em 2016, Vilmar vai para a Itália apresentar sobre a abelha nativa Uruçu de Chão, e a Agrodóia ingressa na cooperativa de crédito Cressol e, em articulação com o BNDES, consegue veículo para a Agrodóia. Em 2017, conseguem colocar a internet na comunidade e fazem vivência com mestres e mestras do contexto agroflorestal que possibilitam um salto qualitativo no desenvolvimento dos SAFs da família Lermen. Em 2018, finalizam a agroindústria da Agrodóia, o filho mais velho vai estudar em Minas Gerais e Silvanete vai para o Senegal pela Asa Brasil para uma troca de experiências. Em 2019, são comprados equipamentos que facilitam o manejo da família Lerme. Em 2020, Vilmar ingressa no Instituto Federal do Ceará, na especialização em Gestão e Manejo de Recursos Ambientais. Em 2021, a família Lermen ganha o prêmio de Agrobiodiversidade do Banco do Nordeste. Vilmar entra no mestrado em Extensão Rural pela Federal do Vale do São Francisco e participam do PRS Caatinga, que traz mudanças significativas para a Agrodóia, como estratégias de enfrentamento ao agronegócio e possibilidades para as experiências agroecológicas. Em 2022, ocorre uma readequação da agroindústria e começam a comercializar via PENAI. Em 2023, Vilmar conclui o mestrado, viaja para o Sahel africano por um programa da ONU para ajudar a implantar agrofloresta com o intuito de impedir o aumento da desertificação na região. Em 2024, Vilmar entra no doutorado em agroecologia, Silvanete conclui a graduação e começa o mestrado em extensão rural, ambos pela Univasf. E a Agrodóia ganha o prêmio Vasconcelos Sobrinho por inovação tecnológica. Em 2025, Vilmar conclui a especialização no Instituto Federal do Ceará. A quinta etapa é a elaboração do mapa,
que tem por objetivo visualizar a distribuição espacial das diferentes atividades realizadas no agroecossistema. Começamos então pela cerca viva, ou quebra-vento, que também tem função de reter a poeira da estrada e proporcionar maior privacidade da família. Depois chegamos ao espaço maiêutica, uma infraestrutura onde ocorre a extração de óleos essenciais e também é utilizada como lugar de formação, como cursos e oficinas, além de ser um espaço para benzos e rezos, além da comercialização de produtos da família, da agrodóia e da comunidade. Um espaço que conta com uma cisterna de 16 mil litros. Em seguida, temos a casa da família Lermen, que conta com duas cisternas de 76 mil litros, uma bacia de evapotranspiração para tratamento de água proveniente dos vasos sanitários e um sistema de bioágua para tratamento das águas cinzas, que são dos chuveiros, pias e tanques. Na propriedade, existe também um meliponário, onde manejam espécies nativas da caatinga e adaptadas ao ecossistema local, como a uruçu de chão e a jandaíra. No registro feito em campo, vemos Vilmar mostrando um modelo de casa de melípona que simula um tronco oco de uma árvore. Próximo ao meliponário existe uma cisterna calçadão, capaz de armazenar 54 mil litros, onde a água é destinada a inúmeros fins, como para a horta, os safes, o viveiro e também para as abelhas. Todas as infraestruturas e subsistemas apresentados até então são cercados por uma zona de sistema agroflorestal, que durante anos foi evoluindo a partir de experimentações e também de vivências e trocas de conhecimento com outras famílias e mestres e mestras dos saberes agroflorestais do Brasil. Na propriedade, há também a agroindústria da Agrodóia, que atualmente conta com 30 famílias associadas e está equipada internamente para beneficiar a produção vegetal de frutas e mel, além de outros produtos. Externamente, conta com sistema de energia solar, cisterna de 76 mil litros, 3 jardins filtrantes para o tratamento das águas cinzas, fossa séptica biodigestora e um viveiro de mudas, além do biodigestor, que é uma tecnologia social que produz biogás a partir do esterco animal. Aí o gás sai da água já limpo, vamos dizer assim, pega por aqui ó, e vai para o fogão. O caminho do fogão ainda tem essas telhas. Ó. O biodigestor da Agrodóia ainda não está funcionando, mas tivemos a oportunidade de registrar o biogás em uso na casa de Antônio, um amigo da família, onde o fogão mais ao fundo do vídeo está operando com o biogás, o biometano, e o outro com o gás convencional. Na propriedade da família, tem também a casa do segundo filho, Pedro, que não aparece no mapa pois foi construída recentemente. Esta conta com um galinheiro e uma área de SAF em processo de implantação. Em uma parte da área de remanescente florestal, existe também um apiário de manejo da família, com espécies de abelhas africanizadas. Por fim, o restante da propriedade são áreas de remanescente florestal, sinalizadas em azul, e de reserva legal, que ocupa 20% da propriedade, sinalizada em verde. A etapa que encerra o primeiro roteiro é a divisão do trabalho por gênero e geração, onde, com base na tabela sugerida pelo método Lume e desenvolvida pela família Lermen, foi possível identificar em quais atividades estão envolvidos, o tempo dedicado e a participação de cada membro na tomada de decisão. O tempo dedicado é medido em uma escala onde o 0 representa que não dedica tempo para a atividade e o +3 que dedica muito tempo. E a tomada de decisão é medida numa escala onde o +2 representa que é responsável pela tomada de decisão, o +1 que participa, mas não tem a palavra final, e o hífen que não participa da tomada de decisão. Observando então as informações de tempo dedicado e de tomada de decisão, é possível concluir que há uma divisão equilibrada, sobretudo na questão de gênero, onde o casal divide de forma equitativa tanto a tomada de decisões como o tempo dedicado às atividades.
Em relação à questão geracional, as jovens da casa colaboram em praticamente todas as atividades e também têm sua parcela de participação em muitas tomadas de decisão. É válido pontuar que a participação das jovens não é maior, pois ainda são menores. Um aspecto importante de se observar é que, por dividirem de forma equilibrada o tempo dedicado nas atividades da casa e do agroecossistema, nenhum membro da família foi marcado com mais três, que representa que alguém passa muito tempo em apenas uma atividade. No segundo roteiro proposto pelo método Lume, o roteiro de atributos sistêmicos, serão analisados aspectos sobre autonomia, responsividade, integração social do núcleo familiar e equidade de gênero e geração. No quesito autonomia, esta começa pelo controle pleno do meio de produção da família, a terra, onde mantém áreas de reserva legal e de remanescente florestal que propiciam práticas extrativistas, além de produzirem sobretudo em sistemas agroflorestais, cultivando mais de 300 espécies que garantem segurança alimentar, acesso fitoterápico, conforto térmico, melhor qualidade do ar, sementes nativas, dentre inúmeros outros benefícios. Em relação à autonomia sobre sementes e mudas, a família, ao longo do tempo, produziu e multiplicou as espécies mais resistentes, realizando trocas desde o nível local, com a comunidade ao redor, até em encontros nacionais. Usam também estratégias de armazenamento para que a dependência de recurso genético de fora do sistema seja mínima ou nenhuma, gerando maior autonomia para a família. A autonomia em relação à água é construída a partir de estratégias de captação, armazenamento e uso racional deste recurso, garantindo autonomia em anos em que as chuvas são regulares. O reuso da água também é praticado pelo uso das tecnologias sociais que foram citadas no mapa. Estratégias como canteiros ecológicos e produções focadas em espécies perenes, que são mais resistentes e resilientes, também reduzem a demanda por água. Em relação a fertilizantes, são usados principalmente adubos orgânicos, como o esterco curtido, e a biomassa do próprio SAF, gerado pelas podas constantes e também pelas espécies adubadoras. Alguns minerais, como pó de rocha e calcário, são também utilizados eventualmente. No que diz respeito à autonomia alimentar, o autoabastecimento da produção consegue suprir em torno de 70% da necessidade familiar, e muito daquilo que não produzem conseguem comprar ou trocar com produtores agroecológicos da região. Dessa forma, apenas uma pequena parte dos alimentos é comprada em supermercados. Em relação a equipamentos e infraestrutura, muito já foi demonstrado na apresentação do mapa, mas é válido ressaltar que todos os equipamentos e infraestruturas da agroindústria são de uso coletivo das 30 famílias associadas à Agrodóia. Sobre o quesito força de trabalho, a família Lermen relata que, apesar do trabalho ser dividido entre todos, conforme suas aptidões e maturidade, e mesmo com os processos de qualificação e estruturação que a família pôde desenvolver ao longo dos anos, a autonomia ainda é relativa, pois o rendimento ainda é insuficiente frente ao que é planejado, desejado e necessário devido às inúmeras demandas tanto do agroecossistema como da casa, da universidade e da escola, como das organizações sociais que participam, dentre outras que aparecem. Em relação à fertilidade do solo, a família Lermen relata que a característica do pH da região é naturalmente baixa, ficando entre 4 e 5. Contudo, a partir do manejo agroecológico das agroflorestas, várias áreas já estão com pH de 6,7, o que favorece os cultivos e potencializa a autonomia. A família relata que estes bons resultados têm inspirado outros agricultores a aderirem práticas similares. Diante desse contexto, a família Lermen reafirma que os bens ecológicos são utilizados com responsabilidade e convertidos em bens econômicos sempre dentro de uma lógica sustentável. O extrativismo e a produção agroecológica são atividades cotidianas que promovem a autonomia, que é fator fundamental para terem maior segurança nas decisões tomadas no âmbito familiar e nas intervenções na propriedade.
Chegamos então ao segundo atributo, que é a responsividade. Esta se refere à capacidade de resposta e adaptação da família às mudanças no âmbito social, econômico e ambiental. No quesito biodiversidade, a experiência com agrofloresta demonstra que esta é a chave para a estabilidade e o pleno desenvolvimento do agroecossistema, onde cultivam uma grande variedade de espécies e também valorizam aquelas que aparecem naturalmente, e isso promove um controle natural de insetos e doenças, e uma maior segurança alimentar e financeira. Dessa forma, ao trabalhar a favor e não contra a lógica da natureza, os agroecossistemas se tornam robustos e resilientes. No que se trata do escoamento da produção e da diversidade de mercados acessados pela família, é possível destacar a venda direta ao consumidor a partir de encomendas, as feiras agroecológicas e os diversos eventos que participam, os mercados institucionais como o PENAI e as parcerias com estabelecimentos que valorizam os produtos da agricultura familiar. Dessa forma, ao combinar diferentes maneiras de escoar a produção, conseguem ter um fluxo de renda contínuo, fortalecendo a autonomia familiar e sua capacidade de responsividade. Em relação ao estoque de insumos, a família Lerme informa que este é um aspecto fundamental para garantir maior capacidade de adaptação e estabilidade dos ciclos produtivos, pontuando que seus principais estoques são o banco de sementes crioulas, de espécies adaptadas à região, que ampliam e disseminam a partir de trocas com outras famílias, a água das chuvas, captada e armazenada, e a forragem, onde apesar de não criarem animais de pastoreio, frequentemente ajudam vizinhos e amigos a alimentarem seus animais nas épocas de estiagem. Outro elemento que amplia a capacidade de responsividade são os estoques vivos, onde a família Lermen lista o solo fértil, os recursos florestais com ampla diversidade vegetal que garantem uma produção contínua e também o acesso a uma farmácia viva, e a criação de abelhas que, além de prover alimento e medicamentos, como o própolis e o mel, possibilita também a incrementação da produção vegetal e da renda. O terceiro aspecto do roteiro de atributos sistêmicos aborda a integração social do núcleo familiar. No que diz respeito à participação em espaços políticos organizativos, a família relata que todos são estimulados a participarem desses espaços, pois reconhece que são espaços de construção de conhecimento. Participam então da Associação Agrodóia, de ONGs, de sindicato, de conselhos, de rede de agricultores, da certificadora orgânica Ecoararipe, dentre outros grupos e articulações, além de ocuparem espaços acadêmicos onde fundem o saber científico do campo com o saber científico acadêmico, tanto na condição de discentes, como também na partilha de saberes ao receberem em sua propriedade turmas que vão desde o pré-escolar até discentes em fase de pesquisa e professores universitários que levam turmas de graduação ou pós-graduação. No que se refere à equidade de gênero e o protagonismo feminino em espaços socio-organizativos, Silvanete relata que, apesar dos avanços em discussões sobre equidade, a participação nesses espaços ainda reflete uma desigualdade significativa. A maioria dos cargos de liderança, mesmo em instituições com agendas mais progressistas, continua a ser ocupada por homens. Essa falta de representatividade e voz ativa também se estende a áreas específicas, como a agrofloresta, onde ocorre um protagonismo predominantemente masculino, o que por vezes desencoraja as mulheres a assumirem papéis como o de ministrar cursos ou liderar iniciativas com a temática, perpetuando um ciclo de subrepresentação e limitando o pleno desenvolvimento das capacidades femininas. Silvanete reafirma que a superação desses desafios é essencial para garantir que as mulheres não apenas participem, mas também tenham voz e poder de decisão iguais, em todos os níveis da vida comunitária e produtiva. Em relação ao protagonismo da juventude, Fernanda Lermen, de 17 anos, relata que todos os jovens da família participam de eventos, mobilizações e capacitações desde pequenos. E na dinâmica do trabalho coletivo, sempre conseguem ter voz ativa e propor ideias. Atualmente, Fernanda está como comunicadora da Associação Agrodóia e atuando na Pastoral da Juventude Rural,
além de participar ativamente de congressos e atividades junto aos jovens de outras regiões do Brasil. A partir deste ponto, faremos algumas análises e também as considerações finais. Diante do exposto, foi possível constatar que a experiência da família Lerman demonstra, de forma prática, como os referenciais teóricos do método Lume se materializam em seu cotidiano, evidenciando também aspectos que cumprem com o objetivo proposto neste trabalho, de trazer elementos que atestem a superioridade da racionalidade social, econômica e ecológica dos agroecossistemas de gestão familiar que usam fundamentos agroecológicos, se comparados com a lógica empresarial imposta pela dinâmica do capitalismo agrário dependente. Sobre a racionalidade camponesa proposta por Chayanov, onde a partir da força de trabalho familiar e de seu controle sobre os meios de produção, torna-se possível equilibrar consumo, trabalho e necessidades. Na experiência dos Lermen, o meio de produção fundamental é a terra, mas há também os meios de produção coletivos, como a agroindústria e o espaço maiêutica. Toda essa dinâmica gera o que a teoria de Chayanov traz como terceiro aspecto, que é a autonomia em relação a mercados de insumos, ou seja, por terem, por exemplo, um banco genético de sementes e mudas, além de recursos e dinâmicas de manejo que fertilizam o solo e, sobretudo, por produzirem grande parte da própria alimentação em quantidade e diversidade ideais, a família alcança um patamar significativo de autonomia. Desta forma, toda essa dinâmica promove uma autonomia que o modelo agrícola empresarial ou agronegócio não consegue ter, pois é subordinada às indústrias multinacionais, tornando-se um modelo dependente de sementes transgênicas, maquinários, insumos químicos como agrotóxicos e fertilizantes, além de ser dependente das empresas estrangeiras de logística, que lucram para exportar as commodities produzidas. É fundamental acrescentar que este modelo agrícola exportador é dependente de subsídios estatais, como o Plano Safra, que só em 2025 ultrapassou o valor de 500 bilhões de reais, dentre outros subsídios e isenções fiscais, enquanto o Plano Safra para a agricultura familiar do mesmo ano foi de 89 bilhões, sendo que apenas uma fração desse valor é destinada a famílias que produzem com base agroecológica ou orgânica. Outro ponto importante a ser mencionado é que a produção da agricultura familiar é voltada para o mercado interno, abastecendo e alimentando o povo brasileiro, enquanto o modelo do agronegócio produz para exportação. Além disso, o agronegócio é um modelo que propicia a preservação de uma estrutura agrária latifundista, e no contexto brasileiro, a concentração fundiária é um problema histórico e um dos principais fatores que impedem o desenvolvimento da soberania nacional. Por esta razão, é crucial pontuar que, para existir possibilidades reais de mais experiências como a da família Lermen, é fundamental entender a necessidade de uma reforma agrária popular, com participação central de movimentos socioterritoriais para que mais famílias possam ter acesso ao meio de produção fundamental, a terra. Outros elementos cruciais para fixar as famílias no campo deverão vir por meio de políticas públicas que promovam autonomia em relação ao acesso à água e energia, assessoria técnica que tenha capacitação para orientar a dinâmica produtiva conforme os princípios agroecológicos e também seja capaz de apontar meios de acesso a canais diretos de comercialização e mercados institucionais, além de fomentar dinâmicas organizativas que propiciem a certificação orgânica. Em relação ao segundo pilar teórico, o metabolismo social, onde a partir do trabalho a família Lermen transforma ao mesmo tempo a natureza externa e também a sua natureza interna, criando e fortalecendo relações sociais e estratégias de autonomia. Podemos então correlacionar nesse contexto a dinâmica das experimentações, imersões acadêmicas e das trocas e vivências com a comunidade ao redor e com as mestras e mestres que deram fundamentos e propiciaram o acúmulo de saberes para a família. Assim, conseguiram transformar e otimizar a natureza externa de sua propriedade, enquanto paralelamente transformavam também a sua natureza interna,
fortalecendo vínculos afetivos, redes de apoio e uma compreensão mais profunda de como trabalhar com equilíbrio e cooperação entre os aspectos social, cultural, ancestral, ambiental e econômico. Assim, fica evidente que o metabolismo social do agroecossistema da família Lermen é circular, regenerativo e inclusivo, tornando-se antagônico ao metabolismo linear, degenerativo e excludente do modelo agrícola de grande capital, subordinado à indústria estrangeira, onde o único objetivo é o lucro. Sobre o último referencial teórico, a economia política, onde a reprodução social está centrada na dinâmica do trabalho e como nesta dinâmica existem aspectos ocultos, como, por exemplo, o trabalho de cuidado. No caso da família Lermen, é possível identificar elementos que colocam o trabalho de produção e o trabalho de reprodução social em equilíbrio, onde trabalhar em algo que gera renda não é menos ou mais importante que um trabalho de cuidado, gerando então a compreensão de que todo trabalho é necessário e se complementa. Além disso, a dinâmica da riqueza é apropriada de forma coletiva e integrada socialmente, pois o trabalho não é isolado, mas conectado a sindicatos, associações e movimentos, evidenciando que o valor produzido vai além da mercadoria, circulando também como conhecimento, solidariedade e cultura. Neste contexto, foi possível trazer elementos que evidenciaram que a dinâmica da agricultura familiar ou camponesa, a partir da organização social e acessando políticas públicas, gera novas racionalidades a partir do trabalho e cria também inúmeras possibilidades de otimização produtiva e melhoria da qualidade de vida coletiva. Assim, o método Lume deixa claro que a economia familiar ou camponesa não pode ser reduzida a números de produtividade. Ela é, antes disso, uma dinâmica de produção de vida e de sociabilidade. O agroecossistema da família Lermen é, portanto, um exemplo vivo de como teoria e prática se entrelaçam, revelando que a agricultura nos moldes aqui apresentados deve ser compreendida como um projeto de desenvolvimento, que se aplica desde o nível local até o nível global. Em outras palavras, é um projeto de futuro construído por várias mãos, que proverá dignidade humana a partir da possibilidade de fixar famílias aos territórios, e assim poderão promover um ambiente equilibrado e alimentação saudável aos povos do campo e das cidades. Esse projeto de futuro agroecológico já está em curso. Se informe, se envolva, se organize e vamos à luta.